Olá, bom dia. Oi, bom dia, Caroline. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo Joyce? certo. E aí? Só estou treinando umas configurações aqui, mas já se Tá, falamos. tá. Eu só vou fechar, me organizar aqui e já volto também. Tá ok. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Júlia. Bom dia, Rubens. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Sejam bem-vindos aí à sessão. Todos preparados, né? Sim. É, Tudo hoje é o bem. dia, né?
a minha conexão às vezes está um pouco estável. Possivelmente, durante a sessão, a minha câmera eu desligo só para melhorar um pouco a conexão e as falas, tá ok? Qual que é o seu trabalho, Júlia? O meu é sobre o tecnoestresse em advogados. Hum, Para além dos processos, explorando o tecnoestresse e estratégias de enfrentamento. E da Caroline é o primeiro, né? Estudo dos antecedentes do desempenho, né? Exatamente. Esse mesmo. então já tem Maravilha. dois representantes aí, né? Faltam mais dois. O problema é que é pouco tempo, né? São 4 trabalhos, 1 hora e meia. Pelas outras sessões que eu participei, Rubens, o tempo eu acho que está, assim, dá para trabalhar legal aí a cada trabalho, cada artigo, eu acho que dá para explorar o necessário, né? Pelas outras sessões, né? Agora eu não sei aqui pela. É, eu gosto de fazer pergunta, né? Isso é bom, isso é importante, né? Então, ó, aí já é uma dica para a Júlia e para a Caroline. É, e aí ok, a apresentação, a gente já viu o artigo, né? Mas o debate enriquece, né? Eu vi as abordagens nos dois artigos das duas autoras que estão presentes aqui. É muito interessante que eu achei, né? Alguns achados dos artigos. Parabéns aí já iniciando, né? Eu acredito que vai ser uma sessão bem produtiva, com bastante perguntas aí, bastante interativa também. De bastante aprendizado, principalmente. Sim, tem achados com aplicabilidade prática, né, para as organizações e aí eu que trabalho com gestão de pessoas, para mim, tudo que a gente consegue olhar da ciência e poder aplicar para dentro das organizações é importante, né? Isso eu acho muito legal nos trabalhos, é você ser um pouco mais pragmático, né? Então, eu acredito que essa interconexão entre a academia e você poder desenvolver artigos científicos com aplicação prática, eu acho isso muito importante, né? Inclusive, algumas plataformas, ô Caroline e Júlia, eles estão abordando, inclusive, eles estão tendo alguns indicadores de, por exemplo, a Scopus, alguns indicadores dos artigos que têm uma conexão com a meio corporativo, né, vamos dizer assim. Alguns estudos, então, eles já estão com esses indicadores já bem antenados, né, de você ter um artigo que possa ser aplicado e possa ser em colaboração com as empresas, né? Ah, legal. Essa contribuição prática, né, é bem interessante, assim. Exatamente. Eu venho acompanhando há algum tempo a academia, né? Então é uma discussão que já dura um bom tempo. Eu acredito que está avançando bem agora, está avançando rápido, né? Com essa aplicabilidade dos estudos diretamente nas organizações, nas comunidades, né? Isso é muito importante, Júlio. Você é da FEI ou ele, ele, Isso, eu Rieber? sou feiano aí já faz alguns anos já. E você fez administração lá? Eu fiz ADM, Hum, fiz a minha carreira, minha alma mater é FEI, né? Desde a hum. graduação. É, a FEI. Você fez também, não é isso? Fiz o doutorado na FEI. Ah, sim. Eu tenho um Lá vínculo com a FEI na, desde a minha graduação. Eu tenho uma experiência na, muito na positiva, né? Tamandaré. Embo- Exatamente. Embora o conhecimento ele pressupõe um desafio grande, né? Muito
Mas eu só tenho para contar bastante coisa positiva na FEI, né? Na Tamandaré, inclusive. Sim, Eu me formei em graduação um pouquinho antes da FEI assumir a direção da ESAM, que na verdade eu entrei era ESAM, né? Escola Superior de Administração. Já era a FEI, mas aí a FEI realmente, depois em 2007, 2006 para 2008, ele fez essa incorporação total da ESAM, né? é. É o padre que manda lá, né? Tem um colegiado, né? Um É, colegiado grande, mas é o mas padre. É o padre que. é que, na verdade, a estrutura de comando de organizações assim, jesuítas, realmente tem uma outra estrutura de comando, né? Tem. E Mas não você deixa de fez. ser. E você completou, fez doutorado? Eu estou no meio do meu doutorado, vai fazer É, agora 1 ano e 5 meses já, né? Mais ou é. menos. E você está fazendo aonde o doutorado? Na Tamandaré mesmo. Ah, você está fazendo na FEI? Isso, na FEI. Sou Ah, feiano, quem que é o seu orientador exatamente. lá? Eu estou hoje atualmente com a professora Cláudia. Ah, tá com a Cláudia? Você foi Eu, o eu fui com seu orientador, o meu orientador foi o. Peraí, como que é o nome dele? O- o senhor Henrique? outro. É o professor Henrique. É. Tá lá ele tá lá em Dublin agora. Isso. E na época Bom que eu dia, fiz Luiz. Seja o. bem-vindo aí na live, Luiz. Quem Bom dia, mais entrou pessoal. aí? Bom, tudo bem? Alexandre, ou o professor Alexandre Capelosa aí. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Oi, Bom Fala, tudo dia. Capelosa. bem? Tudo bom, É, Alexandre? tudo bem com vocês? Tudo? E aí, Olá, meu Carol, bom amigo? dia. bom? Luiz, bom dia, bom rever. Muito bom. É, acho que esperar alguns minutos, né? E aí a gente já começa e tem uma ordem lá dos artigos, tá aleatória, e a gente poderia obedecer aquela ordem lá que tá lá no site, né, o Elieber? Estão Sim, todos aí? eu acho que é interessante. Inclusive, a Carolina já entrou, já se preparou ali, né? Logo quando nós já entramos, podemos seguir sim, o Rubens. Eu acho que é interessante. Sim. Estão todos aí? A gente começa, né? E aí tem mais tempo para aproveitar do congresso, né? Qual que é o primeiro artigo ali Os estudos dos antecedentes do desempenho profissional no trabalho, que é a Caroline que está presente, né? Sim, tá bom. Então, assim, A Caroline e o professor Alexandre, a Juliane sim, também. sim. Então, assim, acho que podemos começar. São 8 horas, né? Então, tá todo mundo aí. Vamos já. Deixa eu só me apresentar. Sou o Rubens Santana. Eu vou ser o moderador da sessão. Eu sou doutor e pós-doutor em administração. Sou doutor pela FEI e pós-doutor pela Universidade Mackenzie, com o meu supervisor, o senhor Alexandre Capelosa. Eu tô com o meu chefe aí, então eu tenho que desempenhar bem hoje aqui, né? Ó. Recém-certificado, né, Rubens? Graças a Recém-certificado, Deus. né? Muito Graças a bom. Deus deu tudo certo lá no Mackenzie. Graças a Deus. Então a gente já pode começar e fazer a apresentação, depois a gente abre para perguntas, né? Então eu costumo abrir primeiro as perguntas para os participantes, depois para quem está nos auxiliando aí. E aí, se ninguém se pronunciar, eu faço as perguntas, tá bom? Então a gente já pode começar já, por favor. Tá bem. Então, deixa eu Deixa eu marcar a compartilhar tentar compartilhar. a minha tela. Tela cheia aí? Sim. Tá em modo não tá em apresentação, né? Você tem que
Volta lá para o PPT e bota no modo apresentação. Clica ali no ícone ali no pezinho ali da rodapé da. Aí. Foi? Foi, sim. Então, tá bem. Muito bem, então agora formalmente bom dia. Prazer, eu sou a Caroline Remor. Travei? Deixa eu ir. Oi, bom dia. Vocês estão me escutando? Sim. Estamos Eu sim. dei uma travada aqui. Mas então, seguindo aqui, eu sou a Carolina Remor, sou mestre em administração pela Aptus Educação aqui de Passo Fundo. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a conclusão da minha dissertação do mestrado, que foi intitulada como Estudo dos Antecedentes do Desempenho Profissional no Trabalho, que eu tive como, né, orientador o professor Capelosa e também como banca a prof. Juliana. Então, ambos corroboraram aí para o meu trabalho. Então, hoje, a organização do trabalho, ela está sendo moldada por condições, sejam elas sociais, econômicas ou culturais, que acabam sendo influenciadas pelo fluxo, né, grande fluxo de informação e de tecnologia que são característicos do momento digital que a gente vive. Junto com isso também, e conforme a internet vai se consolidando, vai se tornando cada vez mais fundamental na vida das pessoas, ela também está se tornando uma fonte significativa de desafios, seja para as empresas ou seja para os indivíduos que estão inseridos nelas. E essas condições de trabalho, elas também influenciam a forma como que as pessoas se sentem, se envolvem, naquilo que elas fazem e, como consequência, no desempenho e eficiência dos resultados organizacionais. Então, com isso, a pergunta que norteou meu trabalho foi: como que o tecnoestresse, o engajamento no trabalho e a distração influenciam no desempenho no trabalho? Como objetivo, então, investigar se o tecnoestresse, se o engajamento no trabalho e se a distração elas influenciam o desempenho no trabalho. E como objetivos específicos era analisar se o desempenho profissional pode sofrer influência no engajamento, entender um pouquinho se os efeitos da distração no desempenho, analisar se o desempenho no trabalho influencia a distração também, avaliar os efeitos do tecnoestresse no desempenho profissional e também os efeitos do tecnoestresse no engajamento no trabalho. Então, como base teórica, temos alguns construtos aqui, né? O desempenho profissional, que é tudo aquilo de comportamento ou de ações que são pertinentes para atingir os objetivos das organizações. Então, desempenho no trabalho ele está muito ligado com os comportamentos e com as atitudes que ajudam a alcançar os objetivos organizacionais, ou seja, fazer aquilo que contribui diretamente para os resultados da empresa. A distração no trabalho, então, são as respostas psicológicas que são desencadeadas pelos estímulos externos ou as atividades secundárias, né, que aparecem aí, que acabam quebrando a concentração em uma tarefa principal, não? Então, a distração ela vai acontecer quando algo externo ou uma atividade paralela tira o foco da tarefa principal. E com isso, então, com esses dois conceitos, surge a primeira hipótese. A distração digital influencia negativamente o desempenho profissional. Também temos o engajamento no trabalho, né? Então, o engajamento no trabalho é o estado positivo de realização dentro do contexto profissional, que vai ser caracterizado pela manifestação de vigor, de dedicação, de absorção, ou seja, engajamento no trabalho é o estado emocional, enfim, mental que as pessoas se sentem envolvidas, se sentem comprometidas com aquilo que elas fazem. É quando tem entusiasmo, é quando tem disposição e senso de propósito dentro do trabalho. Com isso, então, surge a hipótese 2 e a 3, que dizem que o engajamento no trabalho influencia positivamente o desempenho. E a hipótese 3, que diz que o engajamento no trabalho influencia negativamente a distração no trabalho. Por fim, então, o tecnoestresse, que fala um pouquinho sobre
o impacto adverso nos comportamentos, nos pensamentos e nas atitudes causados pelo uso da tecnologia. Então, o tecnoestresse basicamente é causado pelo uso excessivo ou inadequado da tecnologia. Então, acontece quando as demandas digitais, né, há excesso de mensagem, novas ferramentas ou o ritmo acelerado vai afetar o bem-estar, vai afetar a concentração e também, como consequência, a saúde mental dessas pessoas. E aí surge a quarta e quinta hipótese, que falam que o tecnoestresse influencia negativamente o desempenho profissional. E a quinta hipótese, então, que diz que o tecnoestresse influencia negativamente o engajamento no trabalho. Como procedimentos metodológicos, então, foi uma abordagem quantitativa com corte transversal único, de caráter confirmatório, né? Utilizamos um questionário estruturado de escala Likert de 7 pontos. Usamos escalas validadas já na literatura, e para análise qualitativa, então, utilizamos testes estatísticos com a técnica de modelo de equação estruturais, com a técnica de partial least squares. Utilizamos o software Smart PLS. E para amostra, nós utilizamos funcionários de empresas aqui do Rio Grande do Sul que exercem atividades remuneradas por mais de um ano e utilizam algum tipo de tecnologia da informação dentro das suas atividades de trabalho. E a coleta de dados, ela foi realizada, então, entre julho e setembro do ano passado. Então, aqui um pouquinho, né, das escalas validadas na literatura e seus respectivos autores. Perfil da amostra. Então, nós tivemos 196 respondentes válidos, né, no final de tudo. Disso, 63% era público feminino, 37% era público masculino, com uma média de idade aí de 31,6 anos, variou de 18 a 57 anos, com uma média de anos de trabalho, de experiência, de 12,3 anos, isso aí variou de 1 a 40 anos. Desse público, 82% trabalhava presencial, 3% tinha uma atuação remoto e 15% tinha uma atuação híbrida. E desses respondentes válidos, então, 42% trabalhava em grandes empresas, 23% em médias empresas e 35% em pequenas empresas. Aqui um pouquinho do modelo resultante da pesquisa, então, que basicamente, então, tivemos esse resultado. O que a nossa pesquisa constatou, então? H1, né, a hipótese 1, que era a distração no trabalho, influencia negativamente no desempenho profissional, ela não foi confirmada. A hipótese 2 a 5, então, foram confirmadas. Quando a gente fala da hipótese 1, então, que falava que a distração digital influencia negativamente o desempenho profissional, ela não foi confirmada, né? Estatisticamente, a distração não teve um efeito relevante sobre o desempenho. Então, mesmo que a distração. Só um minuto, deixa eu baixar o meu celular aqui. Mesmo que a distração ela tende a reduzir o foco e a produtividade, no grupo que nós analisamos, o efeito não foi confirmado de forma significativa. Então, os achados, inclusive, né, contradizem alguns resultados, por exemplo, desse pesquisador que falou que quando ele analisou funcionários de diversas organizações do setor privado, que identificava que a tentativa do gerenciamento de múltiplas comunicações online simultânea atuava como uma distração tecnológica, comprometendo a autorregulação e o engajamento e afetava o desempenho profissional, a nossa pesquisa, então, não vem com um resultado significativo. Uma possível causa pode ser a influência da
multicolinearidade, que acontece quando a gente tem variáveis do modelo que estão correlacionadas entre si. Então, no meu modelo, por exemplo, nós tivemos distração, engajamento, tecnoestresse que estão interligados. Então, se uma delas já explica boa parte disso, a distração pode acabar perdendo força. Então, por mais que mostre ali, né, o 0,08 diz que não é significativo, ele diz que, por mais que tende a reduzir o foco e a produtividade no nosso grupo, então esse efeito não apareceu de forma significativa. Nós temos a H2, então, que vem como confirmada, reforçando que o engajamento no trabalho influencia positivamente o desempenho profissional. Então, quando um colaborador está engajado, ele se sente motivado, ele se sente envolvido e comprometido com o que faz, esse estado vai acabar corroborando e ajudando, então, para que esse engajamento exerça uma força positiva dentro do desempenho profissional. A nossa hipótese 3, então, que vem falando que o engajamento no trabalho influencia negativamente a distração do trabalho, fala que, né, traz o significado de que quando o engajamento aumenta, a distração diminui, né? Então, em outras palavras, quanto mais a pessoa está envolvida, mais motivada e mais conectada com aquilo que ela faz, ela, como consequência, deixa de se distrair com os fatores externos. Nós também temos o tecnoestresse como a nossa hipótese 4, o tecnoestresse influencia negativamente o desempenho profissional. Então, esse achado diz que quanto maior o nível de tecnoestresse, pior tende a ser o desempenho profissional. Então, os efeitos do tecnoestresse de fato vão reduzir a eficiência, a qualidade na entrega, né, a capacidade de foco do colaborador, como consequência, comprometendo o resultado final do trabalho. E a nossa hipótese 5, então, que diz que o tecnoestresse influencia negativamente o engajamento do trabalho, ele mostra que o tecnoestresse reduz o engajamento, ou seja, quanto maior o nível de estresse pelo uso, né, intencional ou, enfim, mal gerenciado das tecnologias, nós temos uma tendência a estar menos envolvidos, menos motivados, enfim, menos engajados no trabalho. Então, né, basicamente o estudo ele atinge o seu objetivo principal, que era investigar o tecnoestresse, o engajamento no trabalho e as distrações e como que isso influencia o desempenho das pessoas dentro das organizações. As relações dos construtos elas foram analisadas de forma estatística com seus respectivos testes de hipótese. Né? E aí aqui, acho que os as duas principais conclusões do trabalho, assim. O trabalho e os achados vêm para reforçar o quanto as organizações precisam investir em estratégias que aumentem o engajamento dos colaboradores. E aí a gente pode pensar aqui em várias formas de aumentar isso, né? O engajamento, ele é um fator, eu acho que ficou muito claro quanto o engajamento é um fator essencial para o bom desempenho profissional, né? Enquanto que o tecnoestresse, ele atua como um obstáculo nesse processo todo, né? Então, é fundamental que as organizações, os gestores, os líderes possam investir em estratégias que nos ajudem a fortalecer o engajamento dos times, como práticas de reconhecimento, oportunidade de desenvolvimento, fortificar a cultura organizacional, então estimular a autonomia, estimular o protagonismo, a participação ativa das pessoas, dos colaboradores, porque isso são ações que podem ajudar a elevar o envolvimento, como consequência, o desempenho. Ao mesmo tempo, também é importante que as empresas possam adotar medidas que nos ajudem a reduzir ou minimizar o tecnoestresse, né? Então,
uma gestão equilibrada dentro do uso da tecnologia, né? Criar ambientes mais saudáveis, produtivos, sustentáveis, no sentido de sustentar, né? De ser longevo, criando ações que ajudem as pessoas também a utilizar a tecnologia muito como uma aliada, porque de fato é, né? Mas não como uma sobrecarga. Então, aqui, os dois principais achados. As empresas precisam olhar para estratégias de aumento de engajamento e também de redução ou estabilização do estresse tecnológico. Algumas limitações e pesquisas futuras, né? Então, pode haver uma limitação quanto à amostra, né? Já que os dados eles foram coletados num único local. Expandir a coleta de dados, né, em outro contexto, outros ambientes, talvez isso traria uma generalização dos resultados, como consequência, um melhora, novas pesquisas, né? Ampliar essa pesquisa para a gente poder controlar os contextos de negócio, talvez seria uma possibilidade também. E outras variáveis que possam nos ajudar a entender um pouquinho, principalmente essa variável da distração e que faz com que nos ajudem a entender os efeitos sobre o desempenho profissional. Aqui um pouquinho das referências, então. Isso. Muito obrigada. Muito bom, Caroline. É, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a apresentação da Carol? Não? Ok. Carol, Eu eu gostei queria, bastante. Rubens, se eu Oi. puder só colocar uma adição aí, pode ser, não? Sim, sim, pode, claro. Ah, À então tá vontade. bom. Então, novamente, bom dia a todos e a todas. Carol, parabéns pela apresentação, viu? Excelente. Eu só queria comentar, porque teve um resultado ali da distração no trabalho não dando significância com o desempenho. E, à primeira vista, quando a gente rodou o modelo, claro, né, fica estranho, né, isso daí, né, poxa, mas como distração no trabalho não afeta desempenho, né? Se uma pessoa está distraída no trabalho, isso deveria ter um impacto direto. E conversando, né, com outros pesquisadores também, a questão da multicolinearidade ela surgiu como um dos fatores. Muito embora o valor de VIF, que é o indicador que mede a questão da multicolinearidade, estava dentro dos padrões, né, que é abaixo de 3. Mas na prática, a coisa de fato é isso mesmo. Nós geramos depois, na continuidade da pesquisa, um outro modelo, reposicionando o construto de distração no trabalho e tirando o engajamento, deixando o engajamento mais como antecedente. E aí aparece o efeito da distração como redutora de desempenho. Então, assim, embora esse trabalho ainda é um trabalho de congresso, a versão que está submetida para periódico, para publicar, ela traz esse efeito da distração como um redutor de desempenho. Mas, claro, quando você coloca essa variável parelha com uma variável que tem um efeito muito forte, que é de engajamento no trabalho, isso daí acaba meio que sumindo, né? O engajamento acaba meio que engolindo, acobertando o efeito da distração. Mas esse foi o avanço que a gente teve dentro da pesquisa que a Carol desenvolveu a partir da versão da submissão de congresso, né? Então acho que é importante colocar esse ponto, porque era um dos pontos aí que na época a gente ficou, né, Carol, surpreso, né, com esses resultados, né? Mas enfim, aí ajustando, fazendo um ajuste da modelagem, o efeito da distração aparece. É isso. Muito obrigado, Rubens. Tá bom, obrigado pela explicação, Alexandre. Realmente chama atenção, né? Você abre o artigo, aí você vai lá no resultado, tá lá, deu quase 70%, né? Então, tem que desprezar mesmo o resultado, né? É, assim, do todo, eu gostei bastante do artigo, né? Eu não sabia que era da sua dissertação, Caroline, porque olhando o artigo, como o Alexandre comentou, é para congresso, então ele fica concentrado, né? Você tem lá 12 páginas para colocar a sua dissertação, que foi 100 páginas, lá não sei, né? Então, aí me faltou o modelo de pesquisa ali para mim, o desenho, né, que você mostrou na apresentação depois, né? Então, se está bem completinho, parabéns.
Ô Alexandre, eu só queria dar uma ideia aí, de repente, o engajamento, eu vi que é uma variável forte aí, né? Se fazer um teste, ele como um moderador aí, entendeu? Uma variável moderadora, o engajamento entre a distração e o desempenho, eu acho que pode contribuir aí, viu? Se for feito É, no Smart PLS, é facinho ali, é só puxar mais um e fazer um- continuar com os experimentos, né? E lá realmente quando for para publicação, colocar o questionário, né? O desenho de pesquisa vai ficar muito bacana, viu, Carolina? Dá para pegar uma revista de alto impacto aí, viu? Parabéns. Acho que a gente pode seguir já com o segundo grupo, né, Elieber? Sim, eu acredito que pode ser sim. Parabéns, Caroline, o professor Alexandre também pela orientação. Trabalho que nem nós estávamos conversando, Carolina. Eu acho que vai nessa linha de pragmatismo. Eu acho que é muito importante para a academia ter esses trabalhos que você pode impactar bem o mercado, né? Parabéns. Vamos seguir para o próximo, então? Seria os caminhos para a robótica avançada na indústria 5.0, Renan. É isso? O Renan e a Cristiane Debres. Bom dia, pessoal. Só comentando, a gente tem 15 minutos para apresentação, tá? E 5 minutos para debate, tá bom? Eu acabei não mencionando isso no início do, do congresso. Ah, o palmeirense aí, ó, já ganhou ponto com. Vocês veem minha tela? Sim, sim. Perfeito. Bom, eu sou o Renan Souza, eu sou aluno do doutorado da Uninove e a minha orientadora e coautora deste artigo é a professora doutora Cristiane Debs Pedron. O artigo intitulado Caminhos para a Robótica Avançada na Indústria 5.0. Desafios e barreiras na manufatura. Bom, o contexto que eu investigo neste estudo é a indústria 5.0, né, representando essa nova evolução industrial construída nas bases digitais da indústria 4.0. Então, quando a gente olha as tecnologias envolvidas é, O Renan tá cortando. Se você tirar a sua imagem, tirar o vídeo, talvez melhore o seu áudio, se você tiver com problema de internet. Aí você continua perfeito. falando. Se continuar ruim, por favor, vocês me avisam. Não, agora o áudio ficou perfeito. Joia. Bom, então, a partir desse novo paradigma, é, entra a integração, né, e a colaboração do ser humano, né, o fator humano passa a ter uma sinergia muito forte e um paradigma muito centrado no humano. Bom, dentre essas tecnologias, o foco principal é a adoção de robôs avançados, que ainda esbarra em suas implementações na manufatura por diversos fatores. Bom, a partir deste contexto, surgiu a questão de pesquisa, como os desafios e barreiras impactam a adoção eficaz da robótica em organizações de manufatura no contexto da indústria 5.0. Bom, aqui na fundamentação teórica do artigo, eu trago os conceitos da transformação digital e como ela impacta isso diretamente na indústria, né? Então, a indústria 5.0
ela surgiu como resposta à indústria 4.0, que apesar de focar nessa transformação digital, né, de ter essa conexão entre as tecnologias da informação com as tecnologias da informação na manufatura, ela acabou negligenciando em grande parte o impacto dessas mudanças nos trabalhadores. E a partir, né, desse ponto, só um minutinho, três conceitos principais surgem. Então, a indústria 5.0, ela traz esse foco, né, essa centralidade no ser humano. Então, como essas tecnologias podem ser orientadas aos usuários, né, como os operadores nos processos de manufatura de fato podem participar desse processo e também manter o ambiente de trabalho seguro. Um outro aspecto que a indústria 5.0 ela traz fortemente é em relação à sustentabilidade. Então, como essa base tecnológica da indústria 4.0, ela pode nos auxiliar na otimização dos recursos, na reciclagem ou também na adoção de materiais mais amigáveis para o meio ambiente. E um outro pilar que surge na indústria 5.0 é a resiliência. Então, principalmente focada em como essas tecnologias podem nos ajudar a superar desafios. Então, por exemplo, como a pandemia, né? Como que essas tecnologias podem auxiliar a manufatura, a indústria, o ser humano a superar essas adversidades que surgem, ou, por exemplo, como o caso das enchentes, né, que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Então, traz também esse novo olhar, como essa base tecnológica pode nos auxiliar a superar esses momentos adversos. Bom, na fundamentação teórica ainda eu trago os principais conceitos relacionados como que a manufatura ela se encontra com esse novo paradigma, né? Com uma profunda transformação que ocorre na era da indústria 4.0 para esse novo paradigma emergente da indústria 5.0, né? E trazendo todo este contraste em que a indústria 5.0 reintroduz e prioriza, né, uma abordagem mais centrada no ser humano, exatamente enfatizando essa colaboração contínua entre pessoas e máquinas inteligentes, né? Diferentemente de robôs convencionais, né, que é a principal tecnologia que eu investigo, as novas tecnologias que surgem com a indústria 4.0, na robótica, elas permitem que o trabalhador trabalhe lado a lado com segurança com esses robôs na indústria, né? Então, diferentemente daqueles robôs do passado, né, da década de 60, 70 e assim por diante, que necessitavam trabalhar todos distantes, cercados, enclausurados, porque eles poderiam e podem ainda, né, causar risco à segurança das pessoas. Essas novas tecnologias, elas permitem que as pessoas possam compartilhar operações com os robôs e assim ter de fato uma participação mais ativa nesse novo paradigma. E quando a gente aborda também os robôs avançados e inteligentes, além de poderem trabalhar lado a lado com as pessoas, esses novos robôs, eles principalmente têm a integração da inteligência artificial e decidem, né, o ambiente e conseguem trabalhar de forma autônoma. Então, adaptando-se apoiado em sensores como câmeras,
sensores de força, né? Então, isso também traz esses novos conceitos para a indústria, né? Por exemplo, robôs que com esse sensoriamento, com essas câmeras e a IA presente, é possível com comandos de voz, por exemplo, você passar uma tarefa para o robô e a inteligência artificial gerar a programação do robô, né? Então, no estudo, o foco principal são essas novas tecnologias da robótica que surgem, né, nessa nova era de indústria 5.0 e indústria 4.0. Bom, o estudo, o método foi uma metassíntese, né? Então, o objetivo principal foi identificar o estado da arte sobre as barreiras e desafios na adoção de robôs avançados. Então, no procedimento aqui metodológico da metassíntese, foi feito uma seleção da amostra, né? Então, adotando critérios de inclusão e exclusão, com base em diretrizes. Foi posteriormente feito uma seleção e análise crítica desses estudos. Então, foi feito uma string de busca no Web of Science e Scopus, então as principais bases da temática da administração para a área do estudo, e posteriormente foi feito a seleção, leitura desses trabalhos e a seleção para leitura integral. E após a análise em que buscou-se estudos de caso que identificassem exatamente essas barreiras e desafios sobre a adoção dos robôs, né, foi feito uma codificação aberta, axial e seletiva para a construção das dimensões agregadas. Aqui são os artigos, os 21 artigos que foram selecionados. Então, como eu comentei, o foco principal voltado para a adoção, né, de robôs avançados em contextos de indústria 5.0 ou indústria 4.0 que sinalizasse exatamente esses elementos, né, de centralização no ser humano, sustentabilidade e também da resiliência. Bom, então a partir desses 22 artigos, 21 artigos, perdão, foi analisado os resultados, né? Então eu trago aqui nos resultados uma categorização, né? Uma compilação desses dados que surgiram dos resultados desses artigos. Então, eu trago aqui a voz, né, dessa amostra que os artigos trouxeram. E foi realizado, então, o conceito de primeira ordem nesses artigos, né? Então, nesse movimento axial, depois temas de segunda ordem e dimensão agregada. Foram classificados, então, em 4 dimensões agregadas, né? A primeira delas sobre as barreiras e desafios tecnológicos e de integração, então trazendo toda a questão da complexidade tecnológica, a integração de sistemas, principalmente com sistemas legados, né, de tecnologias mais antigas, a integração com processos antigos, a complexidade, os riscos, né, agora com a tecnologia da automação conectada com a tecnologia da informação. Então, o risco, né, de cibersegurança também é uma preocupação, assim como riscos operacionais. Um risco aqui que surge e que contempla grande parte dos achados do artigo, né? Então, além das barreiras regulatórias, de sustentabilidade e riscos de substituição de emprego,
surgem novas categorias, né? Então, por exemplo, sobrecarga cognitiva e fadiga. Então, as falas, né, dos artigos trazem que antigamente, como o robô ficava isolado e fazia o seu processo sozinho, o ser humano não tinha nenhum contato. E a partir do momento que a tecnologia permite que o ser humano trabalhe lado a lado com o robô, isso acaba gerando, de certa forma, um estresse nas pessoas que estão trabalhando lado a lado com o robô, principalmente porque você tem que trabalhar no mesmo ritmo com o robô, você tem uma preocupação constante, de uma colisão com o robô, né? Então, acabam surgindo outros tipos de barreiras e desafios na implementação dessas tecnologias. Dificuldades em aceitação de mudança, né, por parte das pessoas e a questão do conhecimento e treinamento dessas novas tecnologias. Então, aqui nós temos os outros dois últimos grupos. Então, as barreiras econômicas e de eficiência. Apesar de você ter um retorno sobre o investimento dessas tecnologias, ainda são tecnologias com custo muito alto, então a primeira implementação acaba tendo um custo, um investimento alto, muitos relatos de não atingir a eficiência operacional, né? Então, a atividade anteriormente só com o ser humano acabava tendo uma produtividade maior, assim como uma flexibilidade e adaptabilidade maior, né? Também foi bastante relatado. E um outro ponto em relação a dados limitados, né? Então, poucas, pouco conhecimento sobre a área ainda. E aqui, por final, né, os desafios e barreiras organizacionais e culturais, mais voltados principalmente à resistência à mudança, né? Aqui é um outro ponto em falta de compartilhamento, em relação a, principalmente, benchmark entre as empresas, que estão preocupadas com a competitividade, então, difícil compartilhamento e essa limitação da colaboração das tarefas repetitivas, né, exigindo que o operador interrompa manualmente a fluidez da operação. Bom, então, por fim, né, a contribuição principal desse estudo que identificou as barreiras à adoção dessa nova tecnologia da robótica na manufatura, principalmente no contexto mais atual da indústria 5.0. Então, destacando os fatores tecnológicos, econômicos, organizacionais, culturais e sociais, e, como principal contribuição teórica, essa categorização sistemática das barreiras, oferecendo uma possibilidade de análise mais crítica para as pesquisas futuras e também, em termos práticos, auxiliando os gestores e formuladores de política na criação de estratégias mais eficazes e sensíveis, principalmente com foco nas dimensões humanas e contextuais da transformação digital. Aqui é a limitação do estudo, né? Então, foi baseado exclusivamente em estudos secundários, o que pode restringir a compreensão, a subjetividade desses contextuais e operacionais, e as sugestões de pesquisas futuras. Então, recomenda-se a realização de estudos empíricos com profissionais que atuam diretamente na implementação e operação desses sistemas robóticos em fábricas, então, para conseguir trazer, então, também o conhecimento empírico deste conceito. Aqui as referências. Muito obrigado. Muito bom, Renan. Parabéns. Muito obrigado. Algum participante quer fazer alguma pergunta para o Renan? Não? Luiz Guilherme, tá quietinho aí, não quer fazer nenhuma Por pergunta? favor. Bom dia.
Cara, vou fazer uma pergunta assim, Rubem, acho que bacana. Bem, parabéns pelo trabalho, acho que é um tema muito legal. Eu pego até pela minha experiência que eu vivenciei em setores aí como manufatura, né, principalmente ligado ao agronegócio, né, a gente fala de um segmento muito tradicional. Então, talvez, quando a gente fala de automação, IA, a resistência talvez aparece logo de cara, né? E aí eu lendo um pouco sobre a pesquisa, né, ela aponta, né, barreiras, né, técnicas, culturais, está bem dividido ali, quais são essas barreiras para poder ter adoção da robótica, né? Aí uma pergunta, qual dessas barreiras que vocês acreditam que apresentam o maior risco, né, realmente para adotar aí a manufatura e como que pode ser superado, né, principalmente ligado à resistência aí das pessoas? Como que vocês imaginam que pode, quais são essas principais barreiras? Olha, eu não só pesquiso isso, mas é o meu trabalho também, né? Legal. Eu sou engenheiro de uma empresa que vende esses robôs. Então, eu olhando, lógico, né, tanto a prática como o estudo acadêmico, eu acho que pensa o alto investimento inicial, eu acho que é a principal barreira, né? Por mais que você tenha um retorno de investimento desse, desses robôs a longo prazo, mas acaba sendo um investimento alto, né? A gente está falando aí, né, para investimentos acima de, no mínimo, R$ 1 milhão, que para algumas multinacionais acaba não sendo muito, mas para a grande maioria das empresas acaba sendo bastante. E, por incrível que pareça, é a falta de conhecimento dessas tecnologias, né? Então, assim, grande parte até do meu trabalho profissional é ir nas empresas e apresentar essas tecnologias e como elas podem resolver os problemas das empresas e, por incrível que pareça, né, com toda essa mídia digital que nós temos, é, internet, muitas empresas, né, decisores, engenheiros não conhecem essa tecnologia. Então, acho que acabam sendo as principais barreiras mais recorrentes. E como superar é provavelmente o que a minha tese vai responder, né? Esse foi faz parte, né? Lá na minha na universidade, na Uninove, a gente faz a tese por estudos. Então, esse faz parte do meu primeiro estudo, né? Para identificar realmente o problema, se existe um problema, né? Então, a ideia agora, na fase 2 que eu devo iniciar agora, é investigar os artefatos, né, os métodos, metodologias que ajudem a superar essas barreiras. Bacana. Obrigado. Valeu, obrigado. Eliette, Bom dia, vocês me ouvem? Sim. perfeitamente. Tá, perfeito. Bom dia, parabéns. Renan, pelo teu trabalho, conheço a professora Cristiane. E aqui as minhas perguntas, algumas acho que você já respondeu agora nessa fala, que esse é um trabalho inicial e que você ainda vai dar sequência a partir de outros estudos. A minha pergunta, assim, teu problema central da tua tese é identificar, então, essas barreiras na prática das organizações que estão, de manufatura, que estão utilizando essa tecnologia? Bom, na verdade, a minha questão de pesquisa geral da tese deve ser algo em torno assim, de propor e desenvolver um artefato, né? Porque eu não sei o que vai ser ainda, então, algo que auxilie as empresas a conseguir implementar essa tecnologia. E aí, consequentemente, ajudando a superar essas barreiras, né? Então, identificar e organizar essas barreiras, então, na verdade, vai ser um objetivo específico da minha tese. Eu te perguntei porque eu tenho um orientando, né? Eu sou da UFSM e do PPGA-CC, e o orientando ele está estudando
indústria 4.0, mas voltado para agricultura 4.0. No projeto de Uhum. qualificação, ele estava querendo estudar a transição da indústria 4.0 para 6. E aí um dos questionamentos foi o avanço e como ainda a gente está engatinhando neste avanço para chegar, por exemplo, na própria indústria 5.0. Então, por isso que eu te perguntei, porque eu vou pedir para que ele entre em contato contigo para que vocês possam conversar, se tu me permite. Claro, com Eu acho que para certeza. vocês trocarem uma ideia, que eu acho que será bem bacana. Então, Claro, é com por isso certeza. as minhas perguntas para ti, porque eu acho que ele também pode utilizar é, ideias que você, se você permitir, é claro, essas trocas de ideias para enriquecer o trabalho dele também. Com certeza, será um prazer. Eu vou colocar aqui meu telefone, que é o meu WhatsApp, meu e-mail, e ele pode ficar à vontade para a gente conversar. Vai me ajudar bastante também. Na qualificação dele, nós tínhamos um doutor da Embrapa, e aí, como ele está fazendo essa transição para a questão da agricultura, e no primeiro momento, mais, acho que vai ser no Vale dos Vinhedos, né, no Rio Grande do Sul, e aí, então, esse questionamento foi no sentido de que ainda a gente tem pouquíssima coisa para 5.0 e, quiçá, para 6.0. Então, eu acho que vocês vão conseguir, de repente, trocar ideias e talvez o teu trabalho ajude, né, na escrita do dele. Eu vou passar o teu contato sim, Renan. Muito obrigada, tá? Obrigado, viu? Muito bom, né? Muito bom. E aí você vê, o Congresso já está gerando frutos aí, né? Exatamente. Relacionamento. Muito bom. Acho que a gente já pode prosseguir para o próximo. Lieber, quem que é o próximo? Por favor. O próximo aqui deixa eu só confirmar. Tem mais dois só, né? Isso, só tem mais dois. O que está presente é o da Affordenses como categoria analítica para estudos organizacionais. O Antônio está presente, pelo que eu vi aí, não é isso? Bom, isso, estou presente. O Tiago também, que é autor do trabalho, também está por aqui. Então, bom dia, gente. Vocês Bom querem dia. falar mais alguma coisa? Eu posso dar início. Pode dar início, são 15 minutos de apresentação, tá? E mais Certo, uns professor minutinhos Rubem. para. Tudo bem. Acho que vocês já conseguem ver minha tela, não é isso? Sim, Sim. sim. Pronto, então vou dar início aqui, tá bom? Bom dia. Eu me chamo Antônio. Eu estou aqui com o colega Tiago também, nessa empreitada para apresentar esse trabalho, né? Nós estamos no doutoramento na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em administração, e o nosso trabalho, ele tem como título Affordances como categoria analítica para estudos organizacionais e de gestão no âmbito da tecnologia da informação. Então, de forma introdutória, a gente tem que a tecnologia da informação ela é um elemento de posicionamento central nos estudos organizacionais contemporâneos. E aí, olhar para a TI mais do que instrumentos de eficiência, a gente percebe que ela consegue transformar as práticas, as estruturas e até mesmo as relações dentro do bojo organizacional. Porém, a gente também consegue verificar na literatura que a TI ainda é, né, muito associada como um recurso que é enxergado separadamente da ação social. E aí isso vai limitar a compreensão de alguns efeitos reais do uso da TI. Então, diante desse imbróglio, faz necessário que a gente adote novas lentes analíticas, né, que considerem a tecnologia em prática. E aí, justamente dentre essas, a gente encontra o conceito de affordances tecnológicas. Então, o contexto que envolve esse trabalho é que a literatura vai evidenciar que existem diferentes perspectivas sobre a relação entre as tecnologias e as práticas organizacionais. Mas, apesar desses avanços, ainda é encontrado uma lacuna teórica, né, sobre como que se compreende a tecnologia em ação, principalmente nas interações cotidianas entre as pessoas, as estruturas e os artefatos tecnológicos. Então, justamente em meio a esse contexto, é que emerge a nossa questão
que vai guiar esse estudo, que é como a tecnologia da informação ela pode ser analisada a partir das interações sociomateriais, considerando aí tanto as suas propriedades técnicas, como também as suas práticas sociais que vão lhe moldar. E para isso, o nosso objetivo aqui é apresentar e discutir o conceito de affordances tecnológicas, enquanto uma categoria analítica nos estudos organizacionais e de gestão seja capaz de oferecer aí uma lente interpretativa para a análise do uso das tecnologias pelos indivíduos e pelas organizações. Bom, então, como revisão da literatura, o nosso primeiro ponto é que nós temos a integração da tecnologia da informação nas práticas organizacionais. Então, a TI, ela sai daquela função de suporte para tomar-se como um papel estratégico, integrando-se aí às práticas organizacionais. E aí os estudos vão destacar essa co-constituição entre a tecnologia e a ação social. E é justamente nesse ponto que a tecnologia passa a moldar e ser moldada pelas práticas. Então, bebendo na fonte do Giddens e da Orlikovskis, a gente tem que a estruturação tecnológica, ela vai revelar que a eficácia da tecnologia, ela depende justamente dessa interação contínua entre os usuários e os processos. Então, passando a falar um pouquinho sobre um panorama teórico sobre as affordances, a gente tem que esse conceito ele é originado na psicologia ecológica, com Gibson em 1979, e de uma forma muito sumária, a gente pode entender o conceito do Gibson em relação às affordances como sendo o que o ambiente permite fazer. Mais adiante, o Norman, em 1988, aplica esse termo ao design de artefatos. Então, como é que aquele objeto ele vai comunicar as suas possibilidades de uso? E mais recente, Hutby, 2001, e Isamuto e outros, em 2007, vão trazer as affordances para o campo da tecnologia, mostrando que elas podem tanto habilitar como restringir as ações. Então, para finalizar esse aspecto literário, a gente tem que as affordances como uma categoria analítica que está emergindo. Então, as affordances elas vão explicar como é que as tecnologias elas são percebidas, interpretadas e atualizadas dentro das organizações. E aí, Pose e outros, em 2014, vai propor um frame que vai mostrar como as affordances elas vão resultar da interação entre os artefatos e as metas organizacionais. Então, num primeiro step, a gente tem o processo de cognição, em que temos o artefato de tecnologia da informação e a organização, apontando para a existência das affordances. Na segunda etapa, a gente vai para o processo de reconhecimento dessas affordances. Então, é quando há a percepção delas. Adiante, a gente tem a parte comportamental. Então, é quando as affordances elas são realizadas. E, por último, a observação, em que trata-se do efeito das affordances. Bom, o método que nós empregamos aqui nesse trabalho foi uma revisão narrativa teórico-analítica, com base em Cordeiro e outros em 2007 e Rotra, em 2021, com uma análise qualitativa, de forma que a gente fosse se voltar a fazer uma reflexão teórica e identificar as lacunas conceituais. Então, nós aplicamos aqui alguns critérios para selecionar alguns estudos, né? Nós pegamos um período de 2014 a 2024, e artigos que estivessem posicionados no primeiro quartil, dentre alguns periódicos específicos, e para isso a gente utilizou 3 palavras-chave, e também só pegamos trabalhos que tivessem mais de 50 citações, e também com alinhamento à perspectiva de Leonardo de 2017. E essa perspectiva de Leonardo é justamente que vai nos guiar para o nosso procedimento de análise. Isso porque ele tem um frame metodológico para analisar as affordances tecnológicas a partir de 3 dimensões, que é a contabilização dos materiais, a contabilização da materialização e a contabilização da materialidade. E aí nós utilizamos esse frame para analisar os estudos selecionados com foco em identificar 3 dimensões analíticas, que foi a definição, as características e os recursos, e também as limitações. Então, aqui estão os estudos empíricos que nós selecionamos, foram 4, tá? E aí o primeiro vai tratar da tecnologia de Big Data e gestão do conhecimento, né, o contexto da aplicação, e as principais affordances foram a transparência, o feedback em tempo real e também a inovação. E esse estudo ele vai mostrar alguns resultados, como, por exemplo, a tecnologia de Big Data moldando a cultura e a decisão organizacional.
O segundo trabalho que selecionamos foi sobre mídias sociais e ação coletiva, e as principais affordances identificadas no trabalho é a conexão, a disseminação, coordenação, e os principais resultados é que as affordances combinadas, elas vão gerar engajamento e mobilização social. O terceiro artigo que a gente selecionou vai tratar de trabalho remoto e colaboração em equipe, e as affordances principais identificadas no estudo é a comunicação síncrona, o compartilhamento de tela e a adaptação. Nesse caso, a tecnologia da informação ela redefine, né, as práticas colaborativas durante o momento pandêmico. E por último, o quarto trabalho empírico selecionado vai tratar da implementação de um CRM, sistema CRM, com Big Data. Então, a gente identifica que as principais affordances são a personalização, a análise preditiva e a integração. E como principais resultados, identifica que o sucesso depende da capacidade da organização de interpretar e atualizar essas affordances. Então, de uma forma mais descrita aqui, mais delineada, tem-se nesse quadro que é exatamente o frame do Leonardo a partir das dimensões analíticas que nós acabamos de delinear anteriormente. Então, como vocês podem ver, a gente tem a contabilização dos materiais, da materialização e da materialidade, a partir exatamente dessas dimensões, que é a definição, as características e os recursos e as limitações. Eu vou avançar um pouco mais, porque senão eu vou estourar o tempo dos 15 minutos, porque aqui na frente nós temos uma síntese comparativa justamente desses estudos que nós selecionamos. Então, os padrões identificados é que as affordances, elas vão se manifestar de uma forma situacional, ou seja, vai depender do contexto, das práticas e da cultura organizacional. Então, essa manifestação, ela vai analisar, vai estar atrelada ao contexto em que se está analisando, que se está estudando. Em todos os estudos, nós identificamos que há uma coevolução entre a tecnologia, a ação humana e a estrutura. E também nós identificamos um padrão que é a percepção e a atualização das affordances, elas vão variar conforme a maturidade digital e também com relação à interpretação dos usuários, tá? E, a partir disso, a gente tem algumas contribuições teóricas, porque a primeira delas é que as affordances elas vão atuar como uma ponte entre o determinismo tecnológico e o construtivismo social, evidenciando aí justamente essa dimensão sociomaterial da tecnologia, mostrando que ela não é neutra e que ela tanto molda como também ela é moldada pelas práticas dentro da organização. E isso vai reforçar essa categoria analítica para compreender a tecnologia da informação em uso, e não simplesmente como uma ferramenta de suporte. Como implicações gerenciais, a gente tem que a adoção tecnológica bem-sucedida, ela vai requerer uma capacidade organizacional de interpretar e atualizar as affordances, e a análise das affordances consegue orientar os gestores a alinhar a tecnologia com as práticas sociais, e também apoiar as estratégias de transformação digital mais reflexivas e sustentáveis. Então, como considerações finais, né, nós temos que as affordances tecnológicas, elas se consolidam como uma categoria analítica, né, que é interessante para a gente compreender a tecnologia em uso no seio organizacional, né. Elas vão revelar também como que os artefatos tecnológicos eles são percebidos, apropriados e transformados na prática organizacional, e o nosso estudo também vai evidenciar essa integração entre as dimensões materiais e sociais, reforçando a perspectiva sociomaterial de Orlikovsky Scott, lá de 2008. E aí, ao equilibrar o determinismo tecnológico com o construtivismo social, as affordances elas vão oferecer aí uma lente interpretativa mais realista sobre o papel da tecnologia da informação. Nós vamos finalizar o nosso estudo apontando para as sugestões de alguns estudos futuros, né, sugerindo que haja novas investigações para fatores contextuais, como a cultura organizacional, a maturidade digital, e como que isso vai influenciar na materialização das affordances. Nós também sugerimos que haja novos estudos para explorar as novas affordances que são emergentes, atreladas à inteligência artificial e aprendizado de máquina, e também que haja o desenvolvimento de pesquisas longitudinais para observar como que as affordances elas vão evoluir ao longo do tempo nas organizações. Então, aqui estão as nossas
principais referências bibliográficas, né? E eu agradeço aí a atenção de vocês, também agradeço ao órgão de fomento que está financiando a nossa pesquisa de doutoramento, a CAPES. Também agradeço aí ao núcleo de pesquisa que nós fazemos parte, que é o NEPS, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sistemas de Informação. Também agradeço a plateia aí por estar assistindo. Muito obrigado. Muito bom, Antônio. Alguém quer fazer algum questionamento para o Antônio? Não seria questionamento, mas Questionamento, uma pergunta, né? eu gostei muito do trabalho da força teórica que tem do Gibson, né? E o Norman. Isso é um ponto positivo, o Antônio e a equipe do trabalho, né? E eu gostei muito do valor epistemológico também. Ele acaba aqui trazendo uma contribuição importante aí que nem eu falei para o trabalho da Júlia, é a questão pragmática, né? Acho que isso tanto o trabalho da Caroline também trouxe isso. Eu acho que é muito importante você acrescentar essa questão da tecnologia, né? Como uma visão instrumental, né? Então acho que o trabalho trouxe muito positivo essa parte. Parabéns, Antônio. Obrigado, meu querido. Antônio, eu gostei do artigo. Eu vou confessar para você, ó, eu trabalho na área de gestão de TI, trabalhei na Siemens, fui gestor. Por essa lente aí que vocês estão se propondo a fazer a pesquisa, a Fortdance, eu nunca tinha visto, né? Nunca, Exatamente, eu gostei muito. eu nunca. E olha que eu trabalho há muito tempo com TI, com gestão estratégica de TI. Então, assim, te agradeço por trazer essa lente aí, né? E nesse sentido, eu queria colocar algumas situações para assim, contribuir aí para pro teu trabalho. Você está fazendo doutorado, né? Pelo que eu entendi, né? Então, sim, E professor. então, princípio, assim, por essa lente, assim, tá excelente. Então, o que eu queria contribuir, assim, você pegou 4 artigos só, né? Então, assim, pode, assim, pelo conceito, assim, meu, tem muito trabalho aí. Tem muito artigo. Inclusive, esse do Tian que você pegou, o Tian foi um dos artigos do meu mestrado. Eu peguei foi o artigo base do meu mestrado, do Tian. Os chinesinhos lá são ferozes, né? Então, assim, melhorar a situação, assim, mais artigos, porque assim, tem muita coisa, de repente uma revisão bibliográfica com uns 50 artigos aí comparando, né, um com o outro. Você já pegou uma definição de Big Data, né? Então, assim, na computação, antes eu tinha hardware e software. No meu tempo, lá quando a gente começou, eu, Alexandre, né, Alexandre? Era hardware e software. Hoje eu tenho outros conceitos. Hoje eu tenho a computação em nuvem, hoje eu tenho a inteligência artificial, eu tenho o Big Data e o IoT. Esses 4 são os 4 domínios da computação, da tecnologia hoje. Então, assim, se você pegar esses domínios com essa lente, eu acho que vai dar um trabalho excelente, entendeu? Aí você vai focar, vai pegar por artigos, por domínio, aí você vai comparar entre eles. Assim, mas excelente, viu, o Antônio? Vocês estão de parabéns, pode seguir em frente aí que vai dar uma excelente tese e uma excelente publicação. Bom, obrigado, professor Rubens. Eu vou dar só uma palavrinha final, acho que ainda a gente tem uns minutinhos finais, Sim, sim, só sim. para vocês entenderem, esse nosso trabalho, o meu e do Tiago, ele emerge de uma disciplina do doutoramento, tá? Então, isso não é o nosso trabalho de tese, tá? Isso aí é um trabalho que emergiu de uma disciplina em que a gente foi provocado pela docente a escrever um trabalho de desenvolvimento, um working paper. Sim, E tem que aí, começar, né? exatamente. Então, a gente fomos convidados a pesquisar um pouco mais sobre a Affordances, que para nós também foi novo, né? Nós não, tanto eu quanto o Tiago, a gente trabalhamos em equipe,
E a gente também não tinha conhecimento, então a gente teve que se debruçar e muito para entender o conceito, de onde é que vinha. É tanto que a gente fez um resgate desde o Gibson até os dias atuais, foi árduo pra caramba. E a intenção é justamente essa, é de tentar, como é um artigo para congresso, né, nós fizemos uma primeira repaginação a partir do trabalho da disciplina, para a gente submeter ao SEMEAD, e justamente para a gente ouvir e receber essas sugestões de vocês, pesquisadores mais experientes, para que a gente pudesse melhorar o trabalho de uma forma, enfim, a contribuir aí com ele, para ver se a gente consegue publicação em termos de periódicos. Acho que, se eu não estiver enganado, nós já tínhamos apontado, nas nossas limitações, que realmente a quantidade de trabalhos selecionados eram poucos, e isso poderia, enfim, atrapalhar um pouco os nossos resultados, mas que não invalidaria o que a gente tinha encontrado até aquele presente momento, e foi justamente por isso que a gente submeteu, e eu agradeço muito a sua contribuição, professor Rubens. Muito obrigado, está de parabéns. E Elieber, vamos para o último. Vamos, seguimos aí, a Júlia já está. Últimos. Uhum. Estou aqui. Foi Eu a vou primeira a começar. chegar, hein, Juliana? Foi a primeira? Faz parte, faz parte. Não, a primeira a Eu chegar foi a vou. Caroline, né? A segunda É, Foi a chegaram, Caroline quando na verdade, foi a chegaram minha. juntas, né, chegaram praticamente. juntos, né? Tá, Seguimos. eu vou compartilhar então. Se travar, vocês me avisem, tá? Ok, ele abriu sua tela, é só colocar como modo apresentação, no próprio PowerPoint mesmo. Tá. Vocês enxergam? Sim. Tá. Bom, o meu nome é Júlia, eu sou mestra pela Unipampa, aqui em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Esse artigo, ele foi um dos frutos da minha dissertação, tá? Eu defendi faz uns 2 meses, e daí agora a gente, enfim, está transformando ela em artigos. A minha orientadora, né, e coautora do artigo é a professora Catiane Corso, e tem como título Para Além dos Processos, explorando o tecnoestresse nos advogados e suas estratégias de enfrentamento. Bom, no início do meu trabalho, eu começo falando sobre essa questão de como emergiu, né, as novas tecnologias, que elas vieram com o intuito de auxiliar, né, as organizações. Depois eu começo falando sobre a inserção da tecnologia no ambiente de trabalho, que essa questão fez com que as pessoas, né, os trabalhadores, ficassem sujeitos ao estresse tecnológico. Frente a isso, várias profissões tiveram que se adaptar. No meu trabalho, eu trago essa curiosidade sobre a advocacia porque eu sou advogada, então eu também convivo, né, com essa questão da profissão. Eu não vivi a transição, mas sabe-se que a advocacia teve essa transição de uma rotina que era totalmente física, presencial, para ser realizada quase que 100% em um ambiente virtual. Cadieux, esses autores, Cadieux e outros, eles são uns dos únicos autores que investigam o tecnoestresse na advocacia, eles são canadenses, e eles ressaltam o quão importante é investigar o tecnoestresse em diversos ambientes. Aqui no Brasil, até o momento, eu não encontrei nenhum outro estudo nesse contexto. E diante disso, né, surge essa questão de como os advogados enfrentam o tecnoestresse. Viu, Além Júlia? de estudar tecnoestresse. Desculpa, Oi, Júlia, tá na primeira tela somente aí. eu tô na da introdução, passou ou não? Você tem que Não, colocar em modo apresentação, ô, Júlio. Hã? Colocar em modo apresentação. Clicar aqui nesse. No meu tá, No não, não computador. tá para vocês. Tá Não. com outro monitor, talvez, Júlia? Não, é lá Não. naquele É, botão é embaixo, do lado ali embaixo. do comentários ali, ó, à direita, o primeiro ícone ali, se aperta ali, ele vai botar a Julião, tela meu inteira. aconteceu exatamente isso antes. Eu É, tirei tudo e fiz de novo. Tá, então eu vou parar, peraí. Vamos ver. Sua tela estava aparecendo, mas ela só não estava no modo apresentação. Estava correto, mas os slides estavam.
aparecendo ali do lado, né? De novo. Júlia, talvez tu tenha que compartilhar a tela cheia, ou então tenta no canto inferior, ali embaixo, na direita, tem tipo um desenho de uma tacinha. Se você clicar ali, ele vai apresentar geral, se não, talvez E aí, ó. compartilhando tua tela. Aí, aperta aí. Eu apertei nesse da tacinha que tu Não vai, comentou. né? No meu abre, para vocês aparece ou não? Se você quiser deixar nessa Compartilhamento só mesma da tela, só que você vai janela, ter né? que mudar manualmente, né? Você vai mudando a apresentação manualmente ali, clicando do lado ali. Você pode deixar assim mesmo, mas pode seguir, vai ser alterando Mas manualmente. vocês, ó, eu tô passando, vocês enxergam ou não? Não. Agora você Tá está na na Não, tela primeira inteira. tela. Tá na segunda Ô, tela. Isso, eu ô, tô na Júlia, lá no segunda. share, no compartilhamento, vê se você talvez não compartilhou só a janela sem ser apresentação, talvez tenha que compartilhar a tela inteira. Quer ver? Descompartilha e lá no share e compartilha novamente. Tá. Aí você vai ter a opção de. Vai ter screen 1, aí você vai ter a janela como um todo. Vê se aparece para ti. É que para mim aqui tá normal, daí eu não sei, para vocês não aparece. Não. E nem pequeno vocês estão vendo. Não, o tamanho tá bom. É que não tá automático aí, né? A hora que você muda aqui, ela não muda aqui na tela pra gente. Aí você teria que clicar no slide lá, teria que ir pro 3 agora, entendeu? Ó, no 3 vocês estão enxergando agora ou não? Não, tá travado. tá congelado. Ele não sai, agora sim. Tá, eu vou indo assim, pode ser? Pode ser. Por causa do tempo, enfim. Problemas técnicos, né? É, acontece. Mas, enfim, daí diante disso, né, desse contexto que surge essa questão de como os advogados enfrentam o tecnoestresse. Além disso, meu trabalho ele busca também pesquisar sobre as estratégias de enfrentamento, né, que conforme os autores Lazarus e Folkman, é um processo comportamental que os indivíduos tentam lidar com os desafios, ameaças e demandas que surgem. O objetivo geral do meu trabalho é analisar o tecnoestresse emergente do uso das tecnologias no trabalho de advogados e suas estratégias de enfrentamento. O meu referencial teórico eu divido ele em três partes. A primeira é o tecnoestresse e tecnoestressores, a segunda é tensões geradas pelo tecnoestresse e o terceiro que é estratégias de enfrentamento do tecnoestresse. Nessa primeira parte do referencial, eu trago os principais estudos sobre o tecnoestresse, né, as principais dimensões, e trago também os tecnoestressores, né, que seriam os geradores de tecnoestresse, que seriam as próprias dimensões. Eu falo também sobre as tensões geradas pelo tecnoestresse. As tensões seriam o resultado do tecnoestresse, o que o indivíduo sente quando tem tecnoestresse. E elas podem ser físicas, emocionais e comportamentais. Depois eu trago essa questão das estratégias de enfrentamento do tecnoestresse, que conforme a literatura já se tem alguns comportamentos, né, que são realizados a fim de mitigar o tecnoestresse. Por exemplo, alterar tarefas, mudar a tecnologia, mudar a maneira como a tecnologia é usada, desabafar, solicitar ajuda. Depois, eu trago essa questão da metodologia. O meu trabalho, ele foi uma pesquisa do tipo exploratória descritiva. É um trabalho qualitativo, o método foi narrativo, tá? Foi realizadas entrevistas semi-estruturadas. Eu entrevistei ao total 20 advogados, né? Os sujeitos da minha pesquisa foram advogados que possuíssem mais que 15 processos ativos e que fossem atuantes no Rio Grande do Sul. O meu método de amostragem foi bola de neve. Eu enviei o convite em um grupo de advogados. O primeiro interessado foi indicando os próximos.
O meu trabalho, ele foi inspirado, né, as perguntas referentes à dimensão do tecnoestresse, foi inspirado no estudo de Cadieux, que já foi validado no Canadá. Foram realizadas algumas alterações no roteiro, né? Foram adicionadas questões sobre tensões e sobre estratégias de enfrentamento. O meu trabalho ele passou pelo Comitê de Ética, foi aprovado, e no total constou com 32 questões, o roteiro de entrevistas. Sobre a análise dos resultados. Os perfis dos respondentes, né, deu um total de 11 homens e 9 mulheres. As idades variam entre 26 e 27 anos. 12 eram solteiros, 6 casados e 2 possuem união estável. 7 dos entrevistados possuem filhos. A grande maioria trabalha apenas como advogados, porém 5 possuem outra profissão, além da advocacia. A pesquisa contempla profissionais com muita e pouca experiência, né? O mais jovem tem 2 anos e meio de experiência e o entrevistado mais velho tem 40 anos de atuação. A maioria dos entrevistados são da região de Santana do Livramento, tem outros de Pelotas e também em Santa Maria. A maior parte das entrevistas elas foram presenciais, mas 6 foram virtuais, por meio do Google Meet. E quanto à análise dos resultados referente ao uso das tecnologias no trabalho dos advogados, as tecnologias mais frequentes, eles relataram que seria o uso do computador, sistemas processuais como o eProc e o WhatsApp. Eu fiz uma pergunta ampla para que eles dissessem o que eles entendem por tecnologia, né, e qual seria o objeto mais utilizado, enfim, o meio mais utilizado, né, para o trabalho. E também constatou-se que, embora a maioria dos advogados eles reconheçam as vantagens da tecnologia, como celeridade, flexibilidade, facilitação de comunicação, também eles veem as desvantagens, como o aumento da carga de trabalho por causa da tecnologia, o distanciamento das relações pessoais, das relações de trabalho e também a aceleração do ritmo profissional. A resistência à mudança e despersonalização do trabalho são desafios. E também constatou-se uma certa diversidade geracional. Os advogados mais jovens, eles tendem a ter uma adaptação mais tranquila em questão às novas tecnologias que surgiram e vão surgindo. E os mais antigos, eles enfrentam dificuldades mais persistentes. Quanto à análise dos resultados dos tecnoestressores presentes na tecnologia, no trabalho dos advogados, também eles vão de acordo com o estudo do Cadieux. Todos esses subtítulos em negrito são dimensões, e embaixo são sentimentos que foram relatados pelos advogados. Por exemplo, na dimensão de sobrecarga de função, foram relatados sentimentos como dependência da tecnologia para trabalhar, problemas de conexão e problemas técnicos. Na dimensão da insegurança devido à inteligência artificial, foram relatados insegurança relacionado à veracidade das informações, preocupação com a substituição do trabalho humano, enfim. Quanto à análise dos resultados nas tensões vivenciadas pelos advogados do uso das tecnologias no trabalho, também apareceu os 3 tipos, de acordo com a literatura, né? Emocionais, físicas e comportamentais. As emocionais e físicas foram bem mais presentes, as comportamentais apenas 2 entrevistados relataram. Quanto às estratégias de enfrentamento adotadas pelos advogados para lidar com o tecnoestresse, também a grande maioria dos advogados sabia que tinha essas ações, né? Então, não foi algo difícil deles perceberem que eles tinham determinadas ações, e é bem comum, por exemplo, realizar outro trabalho que não dependa do computador, quando o advogado se sente tecnoestressado em relação à tecnologia, descansar e tentar de novo no dia seguinte, realizar exercícios,
Tem também essa questão de comportamentos sociais e intersociais, por exemplo, pedir ajuda, apoio dos colegas. Ao final, eu trago essa figura, uma figura resumo, né? Tem o tecnoestresse no centro, que é o grande centro do meu trabalho. Daí tem os tecnoestressores, que são os geradores de tecnoestresse, as tensões, que seriam os resultados, e as estratégias de enfrentamento, né? Que são ações para mitigar. E no final disso tudo eu encontro o conceito, né, de tecnorresiliência, que é possível afirmar que os advogados, é, eles realizam essa certa tecnorresiliência, né, a fim de contornar o tecnoestresse. Como considerações finais, eu trago as contribuições aqui na apresentação, por exemplo, as contribuições teóricas, que seria a ampliação da compreensão entre tecnologia e trabalho na esfera jurídica, um foco no tecnoestresse. Também enriquece a literatura ao explorar as contradições e os paradoxos enfrentados pelos advogados em relação à tecnologia. Eles veem muitos lados positivos, mas também negativos. Eu aplico dimensões específicas do contexto dos advogados. Isso traz novas contribuições para os sistemas de informação. E também eu destaco a influência das ferramentas tecnológicas no comportamento e trabalho dos advogados, apontando a necessidade de mais estudos sobre a intervenção entre humanos e sistemas tecnológicos no ambiente de trabalho. Para a sociedade, pode melhorar o bem-estar dos advogados, elevando a qualidade dos serviços e atendimento aos clientes. Também oferece estratégias para reduzir o tecnoestresse e promover políticas de bem-estar no ambiente de trabalho, beneficiando diversos profissionais, não apenas os advogados, mas também profissionais que tenham profissões assim correlatas. Quanto às contribuições práticas gerenciais, se destaca a importância de os advogados e equipes de gestão reconhecerem e gerenciarem os efeitos do tecnoestresse no ambiente de trabalho. Quanto à limitação do meu estudo, aqui eu coloquei sobre a limitação geográfica, que foi aplicado, né, no Rio Grande do Sul, e por ser método de amostragem bola de neve, ficou mais na região em que eu resido, né, da minha cidade. Sugestões de estudos futuros seria ampliar para nível nacional essa pesquisa, só que de forma quantitativa, fazendo uso da base teórica de Cadieux e também das tensões e estratégias de enfrentamento encontradas nesse trabalho. Aqui as referências utilizadas para o slide. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Júlia. Algum participante quer fazer alguma pergunta para a Júlia? Parabéns, Júlia, pelo trabalho. E eu gostei muito da inovação do seu conceito aí, que a tecno-resiliência. Isso é interessante. Aí você pode aprofundar, contar com a. Você que é advogada pode contar com a OAB Federal para fazer a sua pesquisa também, que eles têm uma base de dados muito forte lá também, né? Sim, Parabéns. sim. A gente Tá pensa bom. nisso, sim. Você Obrigada. fez o seu mestrado em que? Eu fiz em administração. E você é advogada? Eu sou da área do direito, eu sou Então advogada. tá bom. Mas é legal essa multidisciplinariedade, Não, assim, não, dá uma visão a ampla. administração, Júlia, é uma das únicas disciplinas que permeiam todas as profissões. Uhum. Então, você vai ter administração no direito, na engenharia, na medicina. Então, a administração, ela permeia todas as profissões. Então, eu perguntei que você falou que era advogada, né? Então, ok. Sim. Sobre o seu trabalho, né? Ó, Júlia, eu tenho bastante experiência nisso aí, porque eu sou perito administrador judicial também, né? Então, tem alguns processos que eu administro aqui na cidade, né? Onde eu moro aqui. E minha esposa e minha filha são advogadas, né? Então, Uhum. assim, só para um pouco do contexto, assim, na época quando virou a certificação digital, que é um dos grandes estresses do advogado, é a certificação digital, né? E, assim, isso estressou muito.
E acredito que continue estressando, porque se você for lá na salinha da OAB, lá do fórum, tem advogado que vai lá para fazer a petição digital, porque ele não consegue ele mesmo fazer sozinho o certificado digital dele. Então ele vai lá no fórum para poder fazer. Então, isso é uma limitação da tecnologia para o advogado que gera o técnico estresse, né? Sim, Então, sim. assim, eu vivenciei bem, agora, ok, né? Tá bem disseminado, mas ainda acontece. Então, uma sugestão minha para sua pesquisa era de repente você fazer por geração, entendeu? Então a gente tem muito claro a geração o Baby Boomer, X, Y, Milênio, né? Então, assim, dá para ver, eu, como pesquisador, eu fico vendo aqui o quanto a minha mulher, como advogada, a gente trabalha aqui no escritório, o quanto que é o desenvolvimento da minha filha, que é uma milênio, do que da minha mulher, que é uma X na tecnologia. O estresse que ela vive, ela não consegue fazer, a minha filha acaba fazendo muito rapidamente, desenrolando ali muito rapidamente. Então, eu acho que esse impacto do tecno-estresse nas gerações, porque com certeza eu tenho um impacto muito maior numa geração mais antiga, que tem dificuldade com a tecnologia, do que pegar um milênio hoje, ou propriamente você, que provavelmente uma milênio, mas assim, muito mais fácil lidar com tecnologia. E você vai daí você colocou lá só o Zap ali, o aplicativo do certificado digital, mas assim, a Milênio vai muito mais além ainda, os advogados milênios vão muito mais além dessas tecnologias. E os mais antigos ficam limitados naquela, e aí que eu acredito que gera estresse. E dentro daquele cisco lá que você coloca, assim, é brigar com o marido. Que você dizer, eu sofri muito, não conseguia, próximo a perder o prazo lá e não conseguia fazer o certificado digital por limitação de tecnologia. Então isso aconteceu Pois é. bastante. E deve acontecer ainda, porque assim, o pior momento para o advogado é ele preparar tudo e depois não conseguir peticionar, né? Então, Sim, assim, teve um mas entrevistado que acredito que ele tem já muita é mais coisa assim velho. Ele para. comentou que quando surgiu, ele até pensou em trocar de profissão, porque foi muito difícil, assim, para ele. Sim, isso foi Então, impactante. realmente. Mas assim, tá de parabéns o seu trabalho e acho que aperfeiçoar um pouquinho mais aí e para publicação, né? Pra publicar. Obrigada, sim. Muito E obrigada. vai fazer o doutorado também? Pois é, estou pensando, só que nesse meio Ó, você tempo viu me quantos doutorandos a chamaram, gente tem aqui no Congresso, nesse hein? meio tempo me chamaram de um concurso, daí agora tá meio É, complicado, eu vou ver aí o que eu vou fazer. é. Eu vi a maioria aí, tudo doutorando aí, tão firmes, né? Então, é isso aí. Então, muito obrigado pela sua participação, viu? Então, Obrigada. está chegando no fim do nosso horário, às 9h30, são 9h28. Mais alguém quer fazer alguma consideração sobre o que a gente conversou aqui? A gente tem um tempinho ainda. Fiquem à Eu vontade. queria, como líder da linha, só agradecer as submissões, né? Parabenizar todos os trabalhos, todos eles bem conceituais e com bastante aplicação, né? Então, gostaria de parabenizar as submissões, agradecer também as submissões na linha. Então, é um prazer a gente receber tantos trabalhos dentro da temática, né, da linha que eu estou liderando aqui no SEMEAD. Então foi um prazer rever vocês também, né? Então alguns aqui fazia um tempo que eu não tinha contato. Na quinta-feira eu vou estar lá no SEMEAD, lá na Fé. Então se alguém tiver por lá também vai ser um prazer receber vocês presencialmente, então. No mais é isso, um bom dia para todos e para todas. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Também Bom dia, queria Bom pessoal. dia. aproveitar 30 segundos aí, agradecer o professor Capeloso, o Rubens, professor Rubens também, os demais participantes. Foi muito produtivo, bastante aprendizado no dia de hoje. Mais alguém? Ah, fechou. Mais alguma colocação? Então, quero agradecer a todos e considero encerrada a nossa participação aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Bom Obrigado, dia. pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, viu, Eliezer? Tamo junto aí. Obrigado, Rubens. Tudo bom. Parabéns aí pela apresentação, pela condução e moderação da sessão. Até
Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau.